Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda live de aquecimento para a nossa R-Pet Black Vitalícia. Hoje eu quero te mostrar como você pode identificar se o problema do seu pet, seja ele comportamental, seja ele um problema de saúde, vai além do corpo físico. Como que você identifica isso? Por quê? Porque nem sempre o que parece uma doença ou um comportamento que às vezes até é comum na sua perspectiva, é realmente algo que um remédio alopático possa resolver. Nem sempre é algo que o médico veterinário possa resolver, que um adestrador possa resolver. Porque muitas vezes é o corpo do pet gritando de alguma forma por um desequilíbrio energético que ninguém está conseguindo enxergar, porque a gente não consegue ver a questão do desequilíbrio energético. Então, dito isto, o tema da nossa live de hoje é 5 sinais de que o problema do seu pet é energético e não físico. Como que a gente vai destrinchar agora esses 5 sinais? Mas antes da gente começar, antes da gente entrar nesse tema, eu vou avisar aqui sobre a novidade especial que vai acontecer na próxima semana. No dia 17 de novembro, às 20h20, vai acontecer a maior oportunidade desse ano, que é a nossa Black Friday Vitalícia da Radiestesia Pet. Nessa data você vai poder se tornar radiestesista pet para sempre. Você vai aprender a ser terapeuta do seu próprio pet para sempre, tá? Você vai ter acesso vitalício a todos os cursos que nós temos na Radiestesia Pet e também vai ter suporte vitalício na nossa comunidade de alunos que acontece lá no Facebook, para que você possa se manter sempre atualizado e confiante a cada análise e a cada tratamento que você fizer. E você que está aqui que já é aluna ou é ex-aluna, você vai ter a oportunidade de fazer a sua renovação já antecipada ou reativar, o seu acesso de forma vitalícia, com um desconto mega especial para quem já é ou quem já foi aluno do método Radiestesia Pet. Porque o acesso normal do curso é de 1 ano e você que ainda não é aluna, você vai ter essa oportunidade, chegou a oportunidade que você estava esperando para tomar essa decisão de virar aluna e da melhor forma possível, que é com acesso vitalício ao curso e ao nosso suporte também. E quem estiver ao vivo comigo nesse dia 17/11 vai receber bônus exclusivos feitos especialmente para quem quer se comprometer com essa transformação na vida do seu próprio pet. Então já aproveita, entra no nosso grupo VIP, que é lá no WhatsApp, porque o link da live no dia 17 vai ser enviado nesse grupo, tá? Então o link da inscrição para você ter acesso ao grupo tá aqui na legenda desse vídeo, ou comenta aqui 17/11, que é a data do nosso evento, tudo junto, 17/11, que eu envio um link para você gratuito, para você ter acesso ao grupo VIP e participar dessa oferta que vai ser incrível, tá? Todos os detalhes de valores, do que você vai receber, dos novos bônus, eu vou passar lá no dia 17. Combinado, pessoal? Agora sim, voltando para nossa live de hoje, para o tema da nossa live, a gente vai falar sobre esse motivo real, de muitos pets não melhorarem, ainda que você se dedique, ainda que você leve a vários veterinários. Então a gente vai saber aí quais são esses sinais, quais são esses primeiros 5 sinais, porque existem vários sinais que demonstram que o seu pet tem um problema energético e não só físico. Mas eu escolhi 5 aqui, que são 5 mais abordados por vocês, para a gente conversar um pouco sobre esse tema, tá? Então o primeiro sinal de que o problema do seu pet é energético e não físico, não somente físico, são os sintomas que aparecem e somem sem explicação. Você tem algum pet, ou já passou por isso com algum pet, ou conhece alguém que tenha um pet que esteja passando por um problema que
sintomas vão e voltam, aparecem, aí somem, aí depois aparecem de novo e nunca consegue um tratamento definitivo para curar de vez esse pet? Coloca aqui para mim no chat, no chat, nos comentários, por favor. Esse é um dos sinais mais comuns, tá, de que o pet tem um problema energético e não somente físico. Porque o pet tem um sintoma, seja ele qual for, tá? Seja uma coceira, uma dermatite atópica, seja um problema renal, seja um problema urinário ali específico, seja um problema cardíaco, seja um problema comportamental, de xixi fora do lugar, seja o que for. O pet tem ali o problema, né? Tem um sintoma. Você leva ele ao veterinário. Você leva ele ao adestrador, você contrata um adestrador se for um problema comportamental. Você faz exames, você trata, caso tenha dado alguma alteração ali nos exames, aí o pet melhora. Mas aí passa um tempo, né, o mesmo problema volta. Ou aparece outro sintoma naquele lugar. Às vezes tinha um problema ali, o pet, por exemplo, um pet que apresenta um problema de alergia. Às vezes ele tá com uma ferida nas patas de tanto lamber, aí você trata, leva no dermatologista, ele trata, aí melhora, aí daqui a pouco volta um outro tipo de alergia. Então aquilo fica recorrente, você não consegue cessar aquilo 100%. E quando isso acontece, o corpo do pet, ele tá te mostrando que existe algo mais profundo ali, né? Que tem uma raiz energética naquele problema, que ainda não foi tratada. E por isso que esse problema vai, esse problema volta. E isso é muito comum nos casos, como eu falei aqui, de coceiras recorrentes, né? Alergias, em casos de gastrite, que você vira um círculo, né, vicioso, porque você tem um problema no pet, você dá medicação, aí além de você desandar, que não tratar a parte da pele, você também acaba gerando um problema intestinal, porque o pet começa a vomitar, ou o pet tem uma otite recorrente, ou ele tem dores articulares recorrentes que vão e voltam, você usa ali um condroprotetor por um tempo, usa um anti-inflamatório que o médico veterinário prescreveu, mas aquilo não cessa a volta. Então são vários os problemas que acabam se tornando recorrentes e você não sabe a causa daquilo. E esse é o primeiro sinal de que provavelmente a causa daquele problema é um problema energético, é uma causa energética e por isso que ele vai e volta. E a radiestesia PET, ela atua justamente nesse ponto que é oculto, você não consegue decifrar através dos exames veterinários. E equilibrando o corpo energético do seu pet, né, para que o corpo físico dele responda de uma forma mais definitiva, é a solução desse problema. Ou seja, enquanto o pet tem um problema aqui físico, e você não trata essa causa raiz, que é essa causa energética, quando é uma causa energética, esse problema ele vai e volta, você vai usar um medicamento alopático, ele vai até passar por um tempo, mas ele vai acabar voltando, porque a raiz do problema, a raiz energética não está sendo tratada como deve, porque muitas vezes você nem sabe, você não tem nenhum conhecimento de que esse desequilíbrio energético existe, e por isso que você não tratou até então, não é mesmo? Se você soubesse, você já teria tratado. E o benefício prático disso, de você saber essa causa raiz, esse desequilíbrio energético, é que você equilibrando essa energia que está em desequilíbrio, vai fazer com que o tratamento convencional funcione de uma forma muito mais eficaz no pet. Os sintomas não vão voltar com a mesma frequência ou nunca mais voltem, muito provavelmente. Dessa forma você acaba economizando dinheiro, tempo, né? Estresse, desgaste, frustração de tanto levar o pet ao veterinário e não resolver aquele problema. Então veja que quando você trata a causa energética daquele problema do pet,
você, além do benefício físico do pet, você vai ter vários outros benefícios, além de economizar dinheiro. Porque você não vai precisar mais ficar gastando, investindo ali tanto dinheiro em 1000 exames e 1000 tratamentos sem resolver definitivamente aquele problema do pet. O segundo sinal de que o problema do seu pet é energético e não físico são as mudanças repentinas de comportamento. Quem aqui já teve um pet que você precisou ali contratar um adestrador, aí às vezes até melhora, dependendo da causa daquele comportamento. Outras vezes você vai contratar vários adestradores diferentes e nenhum vai dar jeito. Outras vezes você vai levar o pet a um veterinário, até integrativo muitas vezes, e ele vai tentar ali um floral, algo mais natural, e ainda assim não vai resolver. Quem aqui já passou por isso ou conhece alguém que já tenha passado por isso com o pet? Quando o comportamento muda do nada, sabe? A gente acha que... às vezes, na verdade, a gente nem sabe por que aquele comportamento do pet mudou do nada. De repente, o pet começa a se esconder, coisa que ele não fazia antes. Ele começa a ficar mais agressivo com você, começa a te atacar do nada. Ele começa a ficar agressivo com outros animais da casa. Ele fica agressivo com visitas. Você não pode receber visitas tranquilamente na sua casa, que o pet começou a atacar o povo que vai na sua casa. Ou o pet começa a manifestar esse problema comportamental de outras formas. Ele fica mais triste, começa a ficar mais amuado. Aí você leva ele ao veterinário, faz todos os exames e não dá alteração, não dá nada no exame que você tem ali, possa ter um diagnóstico para tratar aquela tristeza do seu pet. Né? Ou medo de coisas que antes não incomodavam ele. Às vezes medo de fogos, medo de chuva, chuva forte, de trovão. Tem pet que não tinha o medo e passou a ter esse medo. E aí você fica sem saber o porquê. Esses comportamentos aqui que eu falei para você, eles são sinais claros de alteração vibracional do pet. De que algo energeticamente ali não tá legal. Claro, sinal claro. Quando você tenta ajustar aquele comportamento, aquele medo de uma forma e você não consegue, você não tem o resultado que você espera. E o comportamento é uma das primeiras formas de comunicação energética do pet. É a forma que ele consegue te falar que ele não tá legal. O animal, ele sente o ambiente que ele mora, as emoções do tutor, e ele vai absorver tudo isso de alguma forma e ele vai expor esse desequilíbrio de alguma forma também. Então, se o pet começar a agir diferente do que ele sempre agiu, é provavelmente porque algo mudou na vibração ao redor dele. E através da radiestesia, você vai conseguir identificar exatamente qual tipo de energia está interferindo na saúde, no comportamento dele. Se ela tá vindo, se esse desequilíbrio está vindo do ambiente que vocês moram, se ele está vindo dos tutores, que às vezes o pet escolhe um tutor para se espelhar, justo aquele tutor que é mais desequilibrado, pode acontecer. Ou se está vindo dele mesmo esse desequilíbrio. Independente de onde estiver vindo esse desequilíbrio, você vai conseguir restaurar esse campo, você vai conseguir reequilibrar, trazer de volta o equilíbrio natural para o seu pet, deixando ele com um campo energético limpo, permitindo que o seu pet volte a ser como ele era antes, mais leve, mais confiante, mais tranquilo, sem depender de medicação alopática ou calmante a vida inteira para isso.
Às vezes você adotou um pet e você não tem como saber o histórico de vida dele, os traumas, as situações que ele já tenha passado, que fizeram ele ter esse comportamento que ele tem hoje, que fizeram ele ter determinados problemas de saúde que ele tem hoje. Mas ainda que você não tenha esse conhecimento da vida passada dele, você vai ter agora a oportunidade de fazer uma leitura energética de tudo que ele tem no campo energético dele e tratar o que for necessário, promovendo esse reequilíbrio para ele, trazendo essa harmonização natural para ele, tanto na questão física quanto na questão comportamental. O terceiro sinal de que o seu pet, de que o problema do seu pet não é somente físico, é energético, são tratamentos que não funcionam ou perdem o efeito. Você já aplicou algum tratamento no seu pet, seja para qual fim for, e ele acabou não funcionando, ou você sentiu que perdeu o efeito? Às vezes o seu pet precisa ali, ele já faz algum uso de uma medicação para algum tratamento crônico, né? Algum problema crônico que ele tenha, algum problema genético que o veterinário diagnosticou, enfim. São várias situações, várias possibilidades. E às vezes você percebe que aquele medicamento é como se não fizesse mais efeito. E aí muitos tutores acham que o remédio parou de funcionar, realmente, mas o que pode, talvez o que possa estar acontecendo é que a energia do corpo do pet mudou. E aí quando esse campo energético, né, fica bloqueado do pet, nada acaba penetrando direito, nada acaba agindo direito. Nem o medicamento, nem o floral, nem o alimento, nada. É como se nada estivesse sendo absorvido para aquela necessidade do pet. E aí o corpo, ele precisa estar com a energia fluindo para que qualquer tratamento funcione de verdade. Porque mesmo quando você precisar do tratamento veterinário, dependendo da situação, se o pet estiver em harmonia, se ele estiver bem equilibrado, o tratamento que o veterinário vai prescrever, vai medicar o pet ali, vai funcionar perfeitamente. E quando ele está nesse desequilíbrio, nem esse tratamento que o veterinário viu ali no laudo, fez o exame, deu o resultado e olha, eu preciso tratar isso. Nem aquele remédio que é exatamente para aquela situação vai funcionar, porque o corpo do pet está em total desequilíbrio. E é aí que a radiestesia pet entra, né? Desbloqueando esses pontos energéticos que precisam ser organizados no pet, fazendo com que o corpo do pet volte a responder aos estímulos naturais dele da melhor maneira possível, tudo em harmonia. E os benefícios que você vai começar a perceber com a prática da radiestesia é que você vai ver que o corpo do animal, né, vai responder melhor aos tratamentos, vai ter uma melhora mais rápido, de forma mais estável, sem recaída constante, sem aquele problema que vai e volta toda hora, sem ter aquele estresse, aquela agonia de você ficar dando várias medicações pro pet e ele começar a vomitar com recorrência, prejudicando o estômago dele, gerando outros problemas. Aí ele nem melhora daquilo que você levou inicialmente ao veterinário para resolver e ainda piora outra coisa, que é o estômago por causa do remédio. Então, olha só quanta coisa, quanta consequência negativa você pode evitar se você se antecipar na saúde do seu pet. Se você cuidar dele a partir de agora. Olha só esse depoimento, esse pedacinho aqui de depoimento da Jociliana que eu vou compartilhar com vocês. Ela é uma das alunas do método Radiestesia Pet. Escuta aqui. Hoje eu tenho um caso bem mais grave também, que a gente descobriu por um acaso. Eu tenho um collie, eles vão fazer 3 anos, foram adotados também, são irmãos, os dois vieram parar para mim como um lar temporário, e o lar temporário fica, né? E agora, 2 meses atrás, me pediram eles para doação de sangue.
E aí, então, a Mel. A Mel foi fazer o teste de exame para ver se era compatível e coisa e tal. E nesse teste, acabamos descobrindo que ela tá com problema renal. Tá bem sério. Tá muito avançado. Tipo assim, a ideia do veterinário que isso já é genético, né? E aí eu tinha assim, um problema imenso com ela, que ela não queria comer. Ela não queria comer, ela não queria comer, ela não queria comer. E eu sempre achava ela tá seletiva, ela não come muito devagarinho. A Mel também tá pendulada. A Mel também tem os gráficos dela. Quem olha hoje pra Mel, tipo assim, depois que a gente descobriu que era uma doença renal e a Mel também tá nos gráficos, tu não diz mais que a Mel tá doente. Ela come direitinho a ração dela, que agora só pode ser uma dieta especial, né? Ela tá brincando, ela tá feliz. A mãe disse pra mim, meu Deus, não dá pra dizer que a Mel não tá, que tá doente. Eu digo, pois é. Eu digo, se eu conseguir manter a energia dele estar equilibrado, a doença vai continuar indo, mas eles vão ter um tempo bom para viver, eles vão estar estável, né? Então, assim, ó, eu te digo, a radiestesia, no meu caso, eles vieram para mim porque eles tinham precisavam de ajuda, né? E aqui foi a fonte de encontrar uma maneira de ajudar deles, né? Então, eu tô amando o curso. Tipo assim, para mim, ele tem ponto significativo, assim, para todos eles, sabe? Que são cães com problemas de saúde, são cães idosos, são cães resgatados. Então, é maravilhoso. Eu só tenho que dizer que tá maravilhoso. Eu adoro, né? Eu adoro. Para mim tem sido, assim, um benefício imenso. Com 15 cachorros, eu tenho que ter uma coisa muito imensa, né? Eu tenho que ter uma coisa muito boa para eles, né? Então, estamos em paz. Para te dizer a verdade, nós estamos em paz. Muito legal, né, gente? Olha só, veja que mesmo com esse diagnóstico veterinário, você pode melhorar a vida do seu pet. Você pode dar a ele muito mais qualidade de vida, deixando o pet muito mais feliz, muito mais saudável, se alimentando melhor. Se o pet for idoso, você vai conseguir dar muito mais suporte nessa fase idosa do pet. Até o último dia de vida dele, você vai conseguir dar esse suporte para que ele viva o tempo que ele viver de forma mais harmônica, de forma mais saudável, de forma mais feliz. E isso faz tudo valer a pena. E o mais legal, esse conhecimento nas suas mãos. Você vai poder fazer isso na sua casa, no conforto da sua casa, quando você quiser, a hora que você quiser, com quantos animais você tiver por toda a vida. O quarto sinal de que o problema do seu pet é energético e não é só físico. São sintomas que o veterinário não encontra a causa. Um sinal muito frequente, né? Quando o pet apresenta um sintoma específico e o veterinário diz, os exames, acabei de fazer os exames e eles estão normais, mas o pet continua mal. E aí o veterinário acaba até se sentindo mal, porque ele fala assim, poxa, eu fiz os exames, estão normais, eu não tenho mais nada a fazer. Muitas vezes o veterinário até tenta ali, pelo feeling, né, de experiência que ele tem, ele fala, mesmo que não seja a minha área, de repente, ou se você já passou por várias áreas, dependendo do que o pet tenha, várias especialidades, e mesmo assim ninguém conseguiu resolver, o veterinário também se sente mal. Ele fala, olha, não tenho mais o que resolver. Chega uma hora que não tem mais remédio, não tem mais opção, que nada faz o pet melhorar. Esse ponto, quando chega a esse ponto, é assim, um dos principais indicativos que a causa é energética. Que aquele problema no corpo físico do pet é só um reflexo do tamanho do desequilíbrio energético que ele tem. A energia, ela se manifesta antes da nossa matéria. E a mesma coisa acontece nos animais. Para chegar no corpo físico, o nosso campo energético já está desequilibrado há tempos. Há tempos. E quanto mais tempo a gente demora para reequilibrar o que for preciso, mais
a chance daquilo virar um problema mais grave na pessoa, no animal, aumenta. Ou seja, o corpo ele já está reagindo a algo que ainda não aparece no exame físico, mas já existe no campo vibracional do animal. E se não for tratado ali, naquele desequilíbrio energético, depois de um tempo o físico acaba adoecendo de verdade, não tem para onde fugir. Por isso, usar a radiestesia é uma forma sim de prevenção. É uma forma de você prevenir doenças antes que elas se instalem no corpo físico do seu pet. O tutor precisa aprender a identificar os desequilíbrios logo no início. Isso vai evitar que pequenos sinais de desequilíbrios virem doenças sérias com o passar do tempo. Esse é o verdadeiro poder que você tem nas mãos, que você vai ter nas mãos, de fazer uma prevenção energética. Isso vai te economizar dinheiro, vai te economizar preocupação com o seu pet, vai te economizar dor sentimental, emocional, de você ver o seu pet sofrendo e você não conseguir ajudar. Então, se antecipar vai te dar vários benefícios para você evitar que várias doenças causadas por desequilíbrio energético sejam instaladas no corpo do pet ao longo da vida dele. Olha esse outro depoimento aqui, esse aqui é o da Andresa, que também é uma das alunas do método Radiestesia Pet. Olha esse depoimento que mostra que o problema físico estava na energia do pet. Um gatinho que foi resgatado também com FIV positivo. Então, assim, ele estava com transfusão, ele estava bem debilitado, ele teve que fazer 2 cirurgias e ele estava comendo a pele dele, ele estava puxando pelo e estava ficando umas feridas horríveis. Eu disse, não, pode deixar que eu vou fazer. Comecei a fazer o tratamento dele, durou com todo o tratamento, porque ele também teve que fazer transfusão, um monte de coisa. Deu que ele estava com alergia alimentar. Aí eu disse para ela, olha, retira todos os alimentos que tenha peixe e gado. Retira, porque ele está com alergia. Tanto ele melhorou. A veterinária e ela disseram que nunca tinham visto ele tão bem de saúde como ele está. Todo o tratamento durou 1 mês. Então, assim, eu fiquei super feliz. Poxa, um gatinho FIV positivo. Então, a imunidade dele já é lá embaixo. Eu peguei ele muito debilitado. E a resposta que ele teve, o resultado foi assim, ó, eu tô super feliz. Eu tô muito feliz. Muito legal, né, gente? Olha só que interessante. Se você que tá aqui não sabe o que é um gato com FIV, o que é FIV? FIV é um vírus chamado de vírus da imunodeficiência felina, tá? Ele é parecido com o vírus HIV, a gente chama de AIDS felina. Mas ele não passa para pessoas, porém, dependendo do contato ali entre 2 animais, eles podem passar de animal para animal, se eu não me engano. Se tiver veterinário aqui na live, se eu estiver errada, me corrija. Mas é um vírus relativamente grave para os gatos, tá? E esse vírus, ele enfraquece muito o sistema imunológico dos gatos, deixando eles muito mais vulneráveis a infecções, a inflamações, doenças que gatos saudáveis controlam de uma forma muito mais fácil. E quando o gatinho está ali contaminado com FIV, essa doença ela não tem cura. Assim como o HIV para humanos não tem, mas tem um certo controle, que você pode ali ter uma qualidade de vida quando você toma as medicações, né? Da mesma forma com um animal, ela não tem cura, mas você pode dar qualidade de vida para o pet com FIV, com gato com FIV, melhorando a imunidade dele, deixando ele um gatinho com a imunidade forte, para que ele tenha mais qualidade de vida. E esse exemplo aqui da Andresa, clássico, maravilhoso, que temos outros também exemplos de gatinhos com FIV, com FeLV,
que estão muito melhores depois da radiestesia, porque a gente consegue promover esse equilíbrio energético, deixando eles com uma imunidade muito mais forte, deixando eles mais controlados dessa doença, porque já que ela não tem cura, a gente consegue promover mais qualidade de vida. Tá legal? Então aqui, continuando o nosso quinto, eu vou trazer o nosso quinto e último sinal de que o problema do seu pet pode ser energético e não só físico. Animais que adoecem junto com o tutor. Esse é um dos sinais mais emocionais, tá? E talvez o mais importante de todos. Por quê? Existem pets que ficam muito tristes quando o tutor está triste. Existem pets que adoecem quando o tutor passa por um problema, ou acabam piorando em fases difíceis da casa, inclusive. Às vezes você passa ali por um problema financeiro, por um problema de preocupação porque tem algum parente que está mal no hospital, porque perdeu o emprego, enfim, seja qual for o problema físico ou emocional que você esteja passando. Isso acontece porque os pets são, assim, altamente empáticos. Eles têm uma empatia absurda por nós. E eles absorvem a nossa energia por amor. Tá? Isso não tem como evitar, mas tem como você equilibrar o seu pet, equilibrar a sua energia, para que isso não aconteça de uma forma prejudicial para o pet. Então, os animais, eles tentam equilibrar o ambiente com o próprio corpo. E é por isso que tantos animais acabam desenvolvendo sintomas parecidos com os nossos, muitas vezes. Quando o tutor, por exemplo, se reequilibra, aplicando ali a radiestesia, o pet melhora junto. Porque o que está causando aquele problema nele, às vezes é um espelhamento que ele está fazendo em você. E quando você melhora, consequentemente ele vai melhorar também. É como se esse elo entre nós e o nosso pet se purificasse e voltasse a vibrar em harmonia. E tem vários benefícios nessa situação aqui, em relação nessa conexão sua com o seu animal. Você vai perceber que a relação de vocês vai se transformar. O animal, ele deixa de carregar um peso emocional do dono e o vínculo entre vocês vai ficar muito mais leve, muito mais amoroso, trazendo paz para a casa inteira. Dá uma olhadinha também nesse outro depoimento aqui da Andresa, que ela fala sobre esse assunto. Assim, ó, eu tô maravilhada com a radiestesia. Eu me tratei também, porque a gente se desequilibra, né? E eu tava vendo que eu tava me desequilibrando e eles estavam recebendo tudo. Eu disse, não, eu vou me tratar, porque não adianta, eu tô tratando eles, eu não tô me tratando. Aí fui lá, vi o que eu precisava fazer para me equilibrar, fiz os gráficos, tudo. Eles estão zerados. Eu também tô muito melhor. A minha mãe, tu vai me tratar também. Eu disse, trato, mas trato, não tem problema. Veja só, olha só que legal. Veja a importância de você também se cuidar, de você cuidar das suas emoções, da sua energia. Olha a importância de você se cuidar energeticamente para que seu pet fique bem. E dentro do método Radiestesia Pet, a gente tem esse tripé, a gente trabalha esse tripé, que é cuidar de você, cuidar da sua casa e cuidar do seu pet, para que tudo fique em harmonia, porque não adianta você tratar uma coisa e não tratar a outra, porque uma acaba descompensando a outra. E se esse tema da live de hoje fez sentido para você, se você quer aprender a aplicar esse passo a passo da Radiestesia Pet na sua casa, com seus animais, se tornar terapeuta dos seus próprios animais, no dia 17 de novembro, às 20h20, eu vou abrir a Black Friday vitalícia da Radiestesia Pet, onde você vai ter a chance de garantir acesso vitalício aos cursos da Radiestesia Pet. Você vai ter suporte vitalício na nossa comunidade exclusiva de alunos e ainda vai ganhar vários bônus especiais para quem estiver lá na live no dia 17 comigo.
essa vai ser uma oportunidade única, porque além de você aprender a cuidar do seu próprio pet de forma natural, de uma forma global, energeticamente, você vai investir também uma única vez, né, e poder se atualizar para sempre, poder ter acesso às atualizações que acontecerem no método para sempre, tá? Acompanhando tudo que tiver de novidade, tudo que a gente testar, colocar no método de novo, com a tranquilidade de saber que você não vai mais precisar investir nenhum real para se atualizar. Então imagina daqui a 1, 2, 5, 10 anos, você tendo acesso ao método atualizado, com tudo que tiver de novidade, podendo tirar dúvidas na nossa comunidade exclusiva de alunos, sem pagar mais um real por isso. Tá? O investimento vai ser uma vez só, para você ter acesso para a vida inteira e com uma condição mega imperdível. Tá? É muito especial mesmo, que não vai acontecer de novo. É uma oportunidade única, posso garantir isso para vocês. Tá? Além de ser a última turma desse ano, e eu não tenho previsão de quando vai ser a próxima turma. Então, se você sente um chamado, né, que esse é o momento de você se tornar terapeuta do seu próprio pet, entra agora no grupo VIP, que é lá no WhatsApp, pelo link que está aqui na legenda desse vídeo, ou comenta aqui 1711, tudo junto, 1711, que eu vou te mandar o link gratuito para você fazer o seu cadastro e participar dessa live que vai ser muito especial. Agradeço a sua atenção aqui nessa nossa segunda live de aquecimento para o nosso evento, e amanhã eu te encontro aqui no nosso mesmo horário, tá bom? Às 20h20, para a nossa terceira live de aquecimento, com mais um tema especial. Gratidão pela sua presença e até amanhã.